Hoje nós vamos mergulhar em Saturno, um dos tão temidos planeta visto como maléfico, rotulado como um problema por tantas pessoas, mas sem ele, nada na sua vida se concretiza, se materializa. E eu tenho hoje uma convidada incrível, maravilhosa, que já nem é tanta convidada, quase de casa, já está aqui várias vezes nesses episódios aqui do Zodiac Cast. Eu já vou adiantando que esse é um episódio basicamente uma continuação dos outros dois últimos episódios que eu fiz com essa pessoa incrível, incomparável, ilustre, a mestra de astrologia e ciências ocultas, Ana Maria Costa Ribeiro. Então, por favor, se represente aqui. Eu sou Ana Maria Costa Ribeiro, como vocês já estão sabendo, diretora da Escola Urante, que é uma espécie de universidade das ciências ocultas. Por que universidade? Porque nós fazemos multidisciplinaridade, não é só um curso de astrologia. Minha posição é: se você sabe uma coisa só, você é especialista como um inseto. Mas se você sabe se multiplicar, você ultrapassa os robôs. E Ana, você, no seu mapa astral, você tem um lugar de fala mesmo saturnino, você tem uma lua em signo de Capricórnio e tem um grande trígono em signos de terra no teu mapa, né? A lua em Capricórnio é um dos posicionamentos, se numa astrologia superficial, leve, muito mal falado, muito mal visto. Você, com toda a sua experiência, no seu terceiro retorno de Saturno, o que que você fala da lua em Capricórnio? Olha aqui, primeiro quer dizer o seguinte: a astrologia, ela atualmente, ela está avançando para caramba, mas ela tem esses mal falados, essas mal faladas visões que vêm de uma coisa chamada concorrência. Porque se você for ver sobre astrologia, antes, tipo Babilônia, isso já começou por lá. São ideias que a gente tem. Mas ela ficou muito mais conhecida e desenvolvida por causa da matemática na Grécia. E a base é mais ou menos o seguinte: começa com oráculos, com uma senhora chamada Pitonisa, que não era só uma, era revezada, porque aquilo ali era bravo. Mas quando a Pitonisa, que era do oráculo de Delfos, patrocinado por Apolo, quando ela não falava, ela esperneava. E os sacerdotes de Apolo é que faziam as perguntas e que depois traduziam a resposta, porque ela não dava resposta nenhuma. Eles aí já adaptavam as respostas conforme o cliente. Bom, isso foi um dos princípios. E aí a astrologia foi desenvolvendo, etc., etc., sempre associada à política. A gente não sabe, no sentido mais popular, mas todos os oraculistas, astrólogos, profetas, adivinhos e não sei mais o que, eles eram patrocinados pela política e também pela classe sacerdotal. Porque aí essas previsões, por exemplo, elas eram feitas de acordo com os interesses. Era uma situação que era bem parecida com a religião. Não tem nada, a astrologia não tem nada a ver com religião, mas era bem parecida nesse sentido de, havendo religião, havendo oráculos, a gente pode administrar a sociedade. E aí veio esse desenvolvimento. Mas quando chegou naquela parte mais da, do iluminismo, e principalmente depois do século XVIII, aí houve uma baita concorrência e tiraram a astrologia, por exemplo, das universidades, porque a astrologia fazia parte do curso de medicina. E aí tiraram. Então, a gente, e continua mais ou menos até hoje, e só que hoje, agora, a era de Aquário, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, então a astrologia ela vai se desenvolver, não é só astrologia, na verdade, são os oráculos, e que estão sendo vistos não só como previsões, porque previsão perfeita não existe, de jeito nenhum.
Você não pode prever com exatidão uma coisa que ainda não aconteceu, mas você pode prever para onde o vento está soprando. Então, você sabe para onde o vento está soprando na sua vida, fazendo as suas previsões, por exemplo, para esse ano, o ano que vem. Ora, de qualquer maneira, todas as ciências ocultas, a astrologia como a rainha delas, como a grande mãe, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai ficar mais estabelecida, mas não é só no sentido de oráculos, é no sentido também de aconselhamento. Porque quando você olha o mapa de uma pessoa, você olha o mapa de uma pessoa, você tem ali aquela pessoa, a vida daquela pessoa, não os detalhes, mas você tem um destino. Eu chamo muitas vezes de decreto. É, aí as pessoas até podem se assustar, decreto, mas e o livre-arbítrio? A livre-arbítrio o quê, cara pálida? Você só tem livre-arbítrio dentro do decreto da sua vida. Ou seja, se você agora, Vinícius, está morando na Irlanda, você não pode se comportar como se você estivesse na ilha de Martinica, até mesmo pela roupa que você está usando. O seu livre-arbítrio é usar esse belo suéter verde ou você usar um grenal ou o que for, mas você não pode andar de quê? Daquelas de sarong, né? Não pode. Sim. Então, e assim por diante. Então, o nosso livre-arbítrio é dentro de um determinismo. Bom, vamos deixar isso para lá e vamos para o nosso Saturno. Hum. Uma coisa, Ana, antes do Saturno, a gente está numa data aqui, esse episódio vai lançar no dia 22, nós estamos muito próximo ao Natal. E muito se fala dessa ligação do solstício com uma comemoração, uma celebração que ela não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele foi adaptado, né, ao decorrer do tempo. Mas ele tinha uma certa ligação saturnina capricorniana. Você poderia falar um pouco mais sobre essa ligação capricorniana, saturnina do Natal com esse pedaço do ano aqui? É, no inverno e no verão. E aí, onde você está, é no inverno. Aqui é no verão. E tem a ver com o signo de Capricórnio. E tem a ver com o planeta Saturno, que é o regente de Capricórnio. Agora, eu vou dizer o seguinte: primeiro, tudo isso foi copiado do, do politeísmo. Então, por exemplo, o Papai Noel é uma coisa que veio lá da Escandinávia. Você vê que até o Papai Noel se veste todo com aquele troço encapotado, aquele, as renas ali no trenó, não sei o quê. Isso não é uma coisa nem do cristianismo, nem nossa aqui. Aí, uma coisa que eu achei muito engraçada. O Papai Noel dando presentinho. Mas Saturno nunca dá presente. Nunca. Saturno ele pode ganhar presente, mas, na verdade, nem ganha presente. Saturno não dá, nem ganha. O que o Saturno é? Ele é um agricultor. Ele está lá no arado o tempo todo. Só a pique está trabalhando. E vai dar alguma coisa, ele dá o trabalho dele. O Saturno é pedreiro. O Saturno é um construtor de paredes, de muros, de alturas. Então, você já vê aí, pedreiro, parede. Parede quer dizer limite. Aí, como pedreiro, ele vai construindo, vai levando para cima. Para cima é altura. Então, a base desse Saturno aí é colocar o limite para ir para cima. As alturas, as esculturas, os obeliscos. Ora, o Saturno, é, como eu acho uma bobagem botar essa comparação com o Papai Noel, mas enfim,
É, Papai Noel é uma coisa que está muito mais chegada a uma lua que é boazinha, embora torturadora, mas pode ser boazinha, pode dar presentinho. Vênus não gosta de dar presente, ela dá presente, mas ela gosta mesmo é de receber. O Saturno nem pensar nisso, ele não pensa absolutamente. Aí você até hoje começou falando daquele coitado do Saturno maléfico. Olha, isso aqui é uma mentalidade da Idade Média. É, as religiões e políticas tornam a falar, adoram colocar o maléfico e o benéfico, o bom e o mal. Bom, o que é bom? Bom é aquilo que você sabe fazer bem e que é útil. Mal é aquilo que você não sabe fazer e que ainda prejudica o outro. Essa é a base do bem e do mal. Ora, qualquer planeta, qualquer signo de uma pessoa, mas também de um gato, de um papagaio, de um agente secreto, de um time de futebol, qualquer signo ou planeta pode fazer uma coisa boa ou ruim. Qualquer um. Agora, fazer bom ou ruim é da competência de cada um. E acima de tudo, Saturno é competente. Por quê? Aí eu vou dizer uma palavra que você vai se chocar. Saturno é um parricida. Agora entenda o parricida. Saturno é um cara competente. Ele quis um reino e ele conseguiu. Saturno consegue qualquer coisa que ele queira, porque ele mantém a meta. E porque ele mantém, ele consegue. E para ele conseguir, neste caso do mito, ele se tornou o parricida, que é uma palavra que assusta, mas foi nesse sentido. Ele castrou o pai dele, Urano. Ora, Urano representa a crise. Onde você tem Urano no seu mapa, pode esperar que tenha uma crise. Até vou falar de umas crises daqui a pouco. Mas, diga-se de passagem, que o Saturno não agiu sozinho. Ele teve a cumplicidade da mãe. Uma lua, no sentido astrológico. A mãe dele não era a lua, a mãe dele era a Gaia, terra. Então, Saturno, ele é do elemento terra. Saturno era o Titã, o Titã, como os Cíclopes e outros aí. Ora, o Saturno queria ter o poder. Ele queria o poder por poder? Não. Ele dizia o seguinte: meu pai Urano está lá fazendo o que ele quer. Porque ele faz o que ele quer. Eu, eu não quero fazer o que eu quero, eu quero ter o que eu quero. E eu quero governar. E eu quero ter controle. Por que veio Saturno? Porque Urano não quer controle. Urano quer criar, criar. A grande criatividade vem de Urano. O Urano está pouco se lixando se vai ser aceito ou não aquilo que ele criou. Aquilo que ele criou. Ele não dá a menor bola para o que os outros pensam. Ele quer criar. Saturno não. O Saturno dá bola para o que eles pensam. Por quê? O Saturno quer controle. E para você ter controle, tem que dar bola para o que os outros pensam. Então, o Saturno castra o pai. Esse termo de castrar o pai não é. Você sabe que é uma mitologia. Toda mitologia ela é trabalhada em cima de determinados costumes humanos,
mas usa metáforas, usa uma série de comparações, de hipérboles. Você vê, por exemplo, no mito de Moisés, que ele atravessa um deserto 40 anos. Quem vai atravessar um deserto 40 anos levando uma multidão de bebezinhos e de velhos já setentenários? Não consegue. Então, a gente está vendo que isso é um mito, que isso é uma metáfora. A mesma coisa com o Saturno. Então, é, castrar o pai significa: agora eu quero minha independência, agora eu quero fazer o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer não é o que você quer fazer. E você tem os seus métodos e eu tenho os meus métodos. Então, ele se prepara, Saturno se prepara, ele se preparou um tempão até castrar o pai, com a cumplicidade da mãe, que assim que ele castrou o pai, a mãe disse: tchau, você que se vire agora. Então, Saturno sabe que ele não pode contar com ninguém. Ele sabe que ele pode contar com alguém antes, porque a outra pessoa que está apoiando ele é interesseira. Mas que assim que ele fizer a coisa e a outra pessoa ganhar as coisas do interesse dela, ela cai fora. E ele acha isso até muito bom, porque ele não quer ficar dependendo de ninguém. Não quer. Então, todas as mitologias, em todas as culturas, elas sempre exageram, porque se elas não exagerassem, você não se lembraria. Então, ela precisa dizer que Saturno castrou o pai. Isto é inesquecível. Você precisa dizer que Moisés levou 40 anos. Isso é inesquecível. Então, dessa maneira, você apenas vê aí isso que você falou hoje bem no início. Sem Saturno, ninguém realiza nada. Nem mesmo essa nossa ótima conversa estaria sendo realizada, porque ela foi marcada com uma hora e relógio é Saturno. Com uma hora e com uma data. Se você quer começar alguma coisa, você não pode esperar muito tempo, mas você tem que cronometrar, você tem que saber quando, você tem que dar um determinado prazo. E como você também lembrou, sem Saturno, ninguém ficaria de pé. Ele é esqueleto, ele é o tronco. Se você tratar mal o Saturno, o mínimo que você vai ter é osteoporose. Ou artrite reumatoide. A artrite reumatoide é aquela, assim, a sua mão fica assim. A artrite reumatoide tem a ver com Mercúrio, que é dedo. Tem a ver com Saturno, que é osso. E tem a ver com raiva, porque é a raiva que dá essa artrite reumatoide. Saturno também é uma girafa, antes que eu me esqueça. Por quê? Porque a girafa é alta. Mas a girafa não é só Saturno. Ela também é Urano, porque é um bicho totalmente diferente e que a cabeça dela está no céu. Na verdade, Ana, uma coisa, né? Você usa um termo bem interessante, né? Que ele teve um complô aí com a mãe dele, com a Gaia, né? E a Réia, que é uma das Ah, irmãs de Saturno, que acaba sendo a esposa, né? é a filha mais velha. Ela é irmã de Saturno e que se tornou a mulher dele. Tem uma coisa muito interessante, essa diferença enorme entre por que que antigamente falavam que Júpiter era um planeta benéfico e Saturno um planeta maléfico, esse rótulo antigo, né? Mas é do tipo de ajuda que eles receberam também, o tipo de suporte que eles receberam também, né? Sim, é por causa desse suporte, sim. E como eu falei antes, questões de religião que colocaram o bom e o mal. Então, ficou esse negócio do Júpiter ser benéfico. Aí todo mundo adora Júpiter, é benéfico. Bem, então não reclama de Júpiter, porque o Júpiter ele é polígamo. A poligamia é regida por Júpiter.
A monogamia é regida por Saturno. Então, você já começa a deduzir por aí. Saturno é direto ao ponto. Quando você vai atirar uma flecha, flecha é um instrumento do centauro. Então, a flecha ela vai longe, mas tem que ter pontaria. A pontaria quer dizer meta, direção. Isso é Saturno. Você não vai ter nenhum mapa de pessoa é, importante que realizou alguma coisa que durou sem Saturno. A gente estava falando há pouco tempo aí do Muhammad Ali. Eu sou super fã dele, eu detesto boxe. Não tem nada a ver com boxe, esse negócio de soco na cara não é comigo. Cacetada sim, mas soco na cara não. Porque ele é muito inteligente, porque ele é muito filósofo. E então, se você olhar o mapa dele, está lá Saturno, Saturno na veia. Sol em Capricórnio, né? A Lua em Aquário, Estéreo em Aquário, né? Lua em Aquário, Mercúrio em Aquário, Vênus em Aquário, né? E tem um grande trígono em Terra também. Então, bom, mas de qualquer maneira, está lá o Saturno. Primeiro entender o seguinte: o Saturno é um agricultor, como eu falei, ele é um pedreiro, ele constrói as paredes e tal. Ele tem foco, ele está vendo as prioridades dele. Saturno não tem nhenhenhen. Se você chegar para uma pessoa saturnina com nhenhenhen, você está cortado. Ele não vai perder tempo com isso. Então, você vê o seguinte: o que interessa a Saturno é ele entrar no marketplace. O que interessa a Saturno, aliás, castrar o pai é um simbolismo, uma metáfora de sair da adolescência e entrar aí na vida, e entrar, chegar lá para o meio do céu. Então, o que é o Saturno, por exemplo, é que faz o bebê ir ganhando força. Porque sem Saturno, o bebê ficava molinho a vida toda. Quando você vê essas pessoas que ficam molinhas por causa de uma doença qualquer, o Saturno ali foi viajar. O Saturno acompanha você na vida, fazendo com que quando você nasce, você precisa da força do Marte, que é para você abrir o caminho, cair fora. Quando esse Marte não abre o caminho, aí vem aquele negócio chamado cesariana. Aí, mas depois, o Saturno é fundamental, porque sem ele, o bebê não ficaria duro. O bebê ia ficando todo como se fosse uma pastinha. O Saturno, então, tá no nascimento, mas ele também está na morte, porque ele até aparece com aquela figura da foice. Mas não é só aquela foice, não. Quando você morre, se você vai num caixão, o caixão é de madeira. Se você vai com as cinzas, aí também vai numa caixinha. Então, precisa do limite. O morto precisa do limite, seja da caixinha ou seja do caixão. É o Saturno que vai decidir se você vai se casar, se você vai ficar solteiro, se você vai se divorciar, se você vai viajar, se você vai ficar em casa, ou se você até vai fazer os meus cursos maravilhosos. É ele que decide. Então, tudo que você realizar, Saturno está no comando. Ana, você acha que seria uma analogia interessante? O primeiro retorno de Saturno, né? Ele teria, de certa forma, a pessoa teria que passar por um certo nível de castração de uma figura materna ou paterna no primeiro retorno de Olha, Saturno. no primeiro retorno de Saturno, mais ou menos pelos 28, 30 anos, esse símbolo de castração é sai de casa e vai dar a sua cara a tapa lá fora na vida. Então, é por isso vem aquela cobrança. Você já tem um trabalho, você já tem um emprego, você já tem não sei o quê, você já casou, você já teve cobrança, cobrança. Agora, o Saturno, que é bom, ele está pouco ligando para a cobrança, ele está ligando para ele construir alguma coisa. Hum.
E Ana, nessa mesma linha de pergunta aqui, o que que você acha de consultores, astrólogos, tarólogos, terapeutas, enfim, que atendem antes do retorno de Saturno? O que que você acha disso? Se a pessoa é inteligente, se a pessoa estudou, eu não acho nada demais, não. Você pode, não é a idade que vai fazer a coisa, é a competência, é o estudo. E essa competência não é só do estudo, não. Essa competência também tem a ver do dom. Agora, de qualquer maneira, para você ser conselheiro, aí você tem que ter maturidade, principalmente maturidade emocional. Quem nunca levou tapa na cara não pode ser conselheiro. Hum. Quem nunca teve problema, não precisa ser tapa na cara literal, né? Quem nunca, quem nunca teve é, obstáculos, quem nunca teve problema, quem nunca viu o lado pior, como é que ele vai aconselhar? Vai ficar dizendo Deus perdoa, e você também tem que perdoar. Perdoar o quê? Você tem que amadurecer. Então, essa é a questão de você dar conselhos, ou de você ser astrólogo, tarólogo, ou o que for. Claro que conforme a idade for avançando, você vai ficar mais competente, porque você tem mais experiência. Agora, isso também não é garantia, porque tem muita gente velha que continua assim, né? Uhum. Acho que você usou um. Então, é idade interna, não é idade esquelética. É passar pelas coisas da vida, mas fazer alguma coisa também, né? Agir, amadurecer, Claro. se adaptar, né? Acho que uma palavra que hoje em dia eu gosto muito, em vez da palavra de evolução, é se adaptar, porque a vida tá sempre, a natureza tá sempre mudando, sempre caótico, o mundo tá sempre em caos, né? Mas a gente tem que se adaptar porque tá acontecendo, né? Eu acho que é uma É palavra. claro. Einstein falou uma coisa dessa. Não me lembro exatamente como é que foi a frase, mas foi qualquer coisa assim. A sabedoria é capacidade de adaptação. Sim. E, e Ana, quando você começou, uma curiosidade que eu tenho muito mesmo, quando você começou falou, tá, eu quero atender como astróloga, há quase 50 anos atrás. Porque não tinha internet, era uma coisa boca a boca, mas hoje em dia é muito mais fácil para quem está começando na astrologia, nas ciências ocultas, se a pessoa lá realmente quiser trabalhar, se expor, a conseguir os primeiros contatos. Mas como é que você começou a. Como é que as pessoas chegavam até você? Como isso começou na sua vida? Olha, não tinha internet naquela época, mas para mim teve uma coisa muito boa. Eu já estava trabalhando em outra coisa. Eu tinha um emprego. Então, quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a treinar interpretação de mapa no emprego. Então, ali, no emprego, era uma empresa grande, era uma empresa pública, então não faltava funcionários. Então, eu apenas disse: estou aprendendo astrologia. Quem quer ser um treinamento meu? Ó, fazia fila. Assim, um bom começo, hein? Já Então, fica. isso me deu um treinamento muito bom. Depois, eu também cheguei para os meus chefes e eu trabalhava, era Ministério da Saúde. E eu fazia parte, nessa época eu acabei até me tornando chefe de uma equipe. E eu disse para os chefes acima, os diretores, toda vez que vocês forem ver qualquer coisa de saúde quer dizer hospitais, nosocômios, prisões com pessoas com problemas de saúde, é, como é que chama aquilo? Psicopedagógica, e sei lá mais o que, bolsas de estudos, e não sei o quê, inquéritos, não sei o quê. Aí eu dizia para ele, toda vez que vocês forem, eu quero ir junto.
Então, eu via tudo como é que funcionava. E Foi assim que começou. eu gosto, obviamente, eu gosto de todos os livros, né? Eu sempre falo para você, de vez, quase todo dia eu leio um pouquinho de uns livros seus, que a Ana, para quem não sabe, ela tem muitos livros. Tá chegando perto dos 60, não tem as contas, mas tá chegando perto dos 60. Esse Estou livro aqui, escrevendo o número 52. 52. Ana, esse livro aqui ele é antiquíssimo, antiquíssimo, né? Mas esse livro aqui você escreveu quando estava numa ligação muito forte com uma instituição, né? Uma coisa bem saturnina, né? E como é que você chegou nesse? Como é que você, como astróloga, em uma época que a astrologia não tinha nem metade da relevância cultural que ela tem hoje, como é que você falou, olha, tem um negócio aqui que chama mapa astral, que talvez pode ser interessante para esse local. Como é que você se conectou, se inseriu nessa estrutura? Como é que você fez isso? Bom, Saturno estava presente, né? Sempre, porque estrutura é Saturno. Mas deixa eu dizer uma coisa. A astrologia naquela época, ela não tinha divulgação de agora, mas nunca, nunca a astrologia ficou esquecida. Mesmo quando veio aquela parte do iluminismo, aquelas revoluções científicas, naquela época, século XVIII, por aí, século XVIII, XIX, que deram uma parada na astrologia, vários países reprimiram a astrologia, mas ela nunca, a Inglaterra nunca reprimiu. Mas nunca, mesmo nessa época de perseguição, a questão era religião e política, ou seja, na verdade, podemos chamar de concorrência, eterna concorrência. Então, ela foi reprimida pela concorrência. Tanto que o Jung, depois, ele disse, a astrologia nunca deveria ter saído dos bancos da universidade. Ora, a astrologia ela sempre esteve ligada, como eu falei, às escolas de medicina, até mais ou menos o século XVIII. Então, mesmo naquela época que houve essa repressão, ela continuou, só que de uma maneira mais oculta. Agora, na minha época de começo, sem internet, sem coisa nenhuma, eu fazia todo o cálculo na mão, o que ajudou muito, porque ajudou a raciocinar. E aí, de qualquer maneira, a astrologia não tinha divulgação de agora por causa da internet. Mas tinha muita divulgação, tanto que os meus alunos da época e os meus clientes da época, todos eles eram de alto nível cultural. Eu não tive um cliente e um aluno naquela época de, de pequena cultura. Todos eles eram universitários, por exemplo. E daí para cima. Não, todos eles. Por quê? Porque eles queriam ver, afinal de contas, o que é isso? O que é isso desses mistérios que podem prever ou não sei o quê? Nunca tive. E isso também ajudou muito, porque na, na, na linguagem, e eu também fiz universidade, me formei, não sei o quê, jornalista, mas, de qualquer forma, e quando eu estava no serviço público, também estava como redatora, mas, de qualquer maneira, essa experiência com pessoas de várias profissões, de várias camadas da sociedade, isso ensinou muito. A prática ensina muito. Então, não tinha esse problema de falta de cliente, não, nem de falta de aluno. A minha escola, Urântia, como Urântia, ela começou em 1995, mas como astróloga, comecei em 1980, 15 anos antes. Então, em 1980, eu já dava não só consulta, mas também curso. Esse livro, Conhecimento da Astrologia, que é a nave-mãe, que é a Bíblia da Astrologia, ele foi escrito em 1980. Agora, esse outro aí que você mostrou, Astrologia, Alcoolismo e Drogas,
Ele aconteceu da seguinte maneira: eu tinha uma cliente que ela era psicóloga. Aliás, tem vários clientes psicólogos e vários alunos, né? 50% dos meus alunos são psicólogos. Então, ela veio fazer a consulta de astrologia. E aí, naquela conversa, ela disse que ela trabalhava nessa clínica aí, de recuperação de dependentes químicos, a Vila Serena, que tem em São Paulo e no Rio. E cujo diretor, até o ano passado, ainda estava vivo. Era um americano. Então, eu pedi a ela, disse: quero fazer pedi assim, quero fazer uma. Quero fazer uma entrevista ali, quero fazer uma estatística, quero fazer um levantamento, não sei o quê. Aí ela me levou lá. E o diretor, que fez o prefácio do livro, daí o nome dele, Hum. e esse americano que fez o prefácio, ele olhou para minha cara e disse: mas por que você quer fazer astrologia aqui? Isso é besteira. E até escrevi no prefácio, eu disse para ele: cara, eu vou responder para você o que Isaac Newton respondeu para o Halley, aquele que é cometa. O Halley criticava a astrologia. E o Isaac Newton, que foi o cara mais inteligente do século, e também ele era Capricórnio. E bem assim, ia direto. E o Isaac Newton disse para o Halley: você pode criticar a astrologia como quiser, porque você não a estudou, eu estudei. Então, com essa frase, eu a estudei, você não. Com essa frase, olha como a cultura é importante, hein? Com essa frase, eu fui admitida. E eu fiquei 6 meses na Vila Serena, fazendo, 6 meses nos finais de semana, fazendo o trabalho com os internados. E está aí o trabalho. E depois ele fez o prefácio do livro. Então, basicamente, é isso, usando o Saturno direto. Eu quero uma coisa, eu vou lá fazer. Se a pessoa diz não, tudo bem. Mas se eu não pergunto, como é que eu vou saber se ele vai dizer não ou sim? Então, se ele diz não, é não. Pronto. Aí eu vou para outra coisa. Não fico mais pensando naquilo, me perturbando com aquilo. É assim. Tudo que você realiza tem Saturno na linha de frente. Então, parem de achar que o Saturno é ruim. Ele é ótimo. É, várias, como eu falei para você, né? Quando eu avisei os meus alunos, que hoje em dia eu também tenho meus próprios alunos de astrologia básica, de aspectos, né? Eles ficaram super Parabéns. animados, lotados de pergunta, né? E perguntaram várias questões, ainda mais da onde que vem essa coisa de falar que o Saturno é senhor do karma, né? Da onde, quando a gente pensa nisso, é igual quando eu penso, por exemplo, falam que é dos 30 anos nós viramos o ascendente. Eu não tenho a menor ideia da onde que tiraram isso. Eu não tenho a menor ideia da onde colocaram apenas o Saturno como o senhor do karma. Na sua concepção, da onde que você acha que tiraram essa noção que o Saturno sozinho seria o responsável pelos maiores karmas da nossa vida? Do preconceito. Do preconceito. Veja o seguinte: na Babilônia existiam os zigurates, que eram como pirâmides. Elas tinham 7 andares. O último andar era Saturno. O primeiro andar era um dos 7 planetas pessoais e sociais. Então, a cada andar, você ia subindo em termos de experiência. E o último era dedicado a Saturno. E aí, o Saturno, ao ser o último, talvez, não sei, saiu daí esse mito de guardião do umbral. Mas esse guardião do umbral também veio o mito porque Saturno é o último planeta que você pode ver a olho nu. Urano, Netuno e Plutão só com aqueles telescópios ali poderosos. Então, também ficou nesse sentido. Mas na Babilônia já sabia da existência desses outros. Então, ficou nisso daí.
como senhor do karma, aí eu estou especulando. Ele estaria comandando todos os outros karmas dos outros planetas. Então, você passaria, e aí, vamos colocar esses 7 como 7 crises. Essas 7 crises seriam, número 1, a do Sol. A crise do Sol é a crise que você tem de ser aprovado. Então, você pode dizer, aproveitando que vem um ano novo aí, este ano eu serei aprovado. Eu farei aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, eu serei aprovado por mim. Se eu for aprovado por mim, não serão todos que vão me aprovar, mas aqueles que forem importantes para mim me aprovarão. Aí você pega o segundo patamar, que é a Lua. É uma crise de dependência. Então, você pode dizer para o ano que vem: este ano eu só dependerei de mim. Eu não vou ficar preso ou contando com a ajuda de outros. Eu me cuidarei. A terceira, Mercúrio, é uma crise de comunicação, uma crise de expressão. Este ano eu vou me expressar. Este ano eu serei ouvido. Eu não preciso ser ouvido por todo mundo, porque grande parte não entende bulhufas, mas eu serei ouvido por quem me entende e por quem precisa daquilo que eu digo. Aí vem o número 4, Vênus. É uma crise de aceitação, ser aceita, ser amado. Este ano eu serei aceito por quem me aceita e eu começarei me aceitando. Eu me cuido, eu me amo, eu me expresso. Eu gosto de mim. Se eu gosto de mim, quem valer a pena para mim vai gostar de mim. Número 5, Marte. Essa é uma crise de autoafirmação. Esse ano eu serei eu, mais eu. Me aguardem aí, porque este ano eu começarei, eu investirei naquilo que eu sempre quis. Número 6, Júpiter. É a crise de você conseguir chances. Esse ano eu vou abrir e expandir os meus caminhos. Eu irei com toda a confiança e entusiasmo. Os deuses me protegem e me estimulam. Eu estou com os deuses, eles estão comigo. E a 7ª crise do Saturno, esse fofo que eu adoro, esse Saturno é a crise do envelhecimento. Se você olhar para minha cara, você sabe que eu estou velha cronologicamente, mas a minha cabeça não está. Ao contrário. Então, isso é Saturno. Ele pode envelhecer cronologicamente, mas ele tem maturidade. Este ano, a sua crise é: terei maturidade. É assim que você trata Saturno. Para chegar lá no Saturno, que é o umbral. Uhum. Porque os outros você não tem controle. Karma é o mapa inteiro. Você tem karma de Sol, de Lua, de Mercúrio, o mapa inteiro. Sim. E O ano novo. Bom, pode falar, depois eu falo.
Fala que, e é curioso também que o Saturno, a cada 7 anos, ele, que é o número 7 é muito importante, né? Ele, a cada 7 anos, ele vai fazendo, ele vai ativando coisas em nós, na nossa vida, que estão ligadas com o nosso fortalecimento de questões de ossos, esqueletos, da vida, de eu estar me sentindo mais aceito, de certa forma, né? Os 6, 7 anos, a escolinha, o começo da escola, depois a gente vai crescendo a cada 7 anos, né, Ana? Essa é a importância do sétimo, veio, na verdade, não o sete só que é importante, não, até o nove. Sem um, dois, três, até o nove, não tem nada. Pitágoras, que desenvolveu a numerologia, que, aliás, é um curso que eu vou dar o ano que vem. É Pitágoras, que aprendeu na Babilônia. Ele estudou na Suméria. Ele dizia que construía-se o mundo com os números. Ora, essa chamada crise dos 7 anos começa pelo tipo desses 7 planetas. Mas começa que com 7 anos você já é uma criança que já tem mais autonomia. E aí, dentro do trânsito de Saturno, como é um trânsito de há mais ou menos 28 anos, de 7 em 7, ele vai fazendo lá as quadraturas, etc. Então, vem daí essa situação. Tinha até um filme, na minha época, um filme americano chamado The Seven Year Itch. Vou anotar aqui, ó. Isso aí eu não conheço ainda não, hein? Seven Year Itch. A coceira do sétimo ano. A comichão do sétimo ano. Mas, de qualquer maneira, esses 7 anos estão mostrando apenas uma forma mítica de chamar a atenção que o tempo está passando, que você está amadurecendo. É mais nesse sentido. Olha, antes que eu me esqueça, olha uma coisa interessante. O Saturno ele está presente nos nomes, já que você falou em números, e números está associado a letras e nomes. Olha que interessante o nome desse pessoal da inteligência artificial. Zuckerberg. Berg quer dizer montanha. Montanha Saturno. Steve Jobs. Job quer dizer emprego. Sam Altman. Homem alto. Altman. Que é o Saturno. Eu nem sei o tamanho dele, porque eu nunca vi de pé em comparação. Saturno é osso. O osso é duro. E Saturno, ele é duro na queda. Ele não cai à toa, não. Ele não cai à toa, porque ele sabe onde pisa. Esse pessoal que fica aí subindo montanha e que aí cai e não sei o quê, aquilo ali não foi o Saturno, não. Porque o verdadeiro alpinista chega lá no pico. Ele não cai. O Saturno que cai é falta de treinamento ou uma um delírio aí de achar que ele pode. Um delírio de, Deus me acompanha, Deus me protege. Saturno nunca pensou em Deus me protege. Saturno, quando disse eu quero o meu reino, ele sabia que nem a mãe ia proteger ele. E dessa parte de Saturno, da mitologia de Saturno, uma coisa curiosa é essa parte de Saturno sempre ficar atento, com a guarda alta, vigia, observante, né? Essa desconfiança, esse pé atrás, né? É, E você tendo a Lua em Capricórnio, né? E várias pessoas têm ascendente em Capricórnio, Sol em Capricórnio, enfim. O que que você acha disso, Ana? Dessa constante vigia, guarda? Você acha que tem a ver com essa rigidez que pode dar tanto dos ossos da pessoa? Como é que você lida com isso na sua vida pessoal? Essa vigia constante? Primeiro, é, olhar isso como desconfiança, vigia, não sei o quê, é um Saturno muito michuruca. A pessoa que fica sempre desconfiada é porque ela não tem confiança em si.
Eu nunca usei Saturno dessa maneira. Eu usei Saturno como atento, atenção, estar atenta, não vigiar. Ele não é vigia. Quem é vigia é o cão Cérbero de Plutão. Saturno não fica perdendo tempo vigiando. Saturno não é porteiro. Ele é o dono, ele é aquele que bota a bandeira lá no alto do Everest. Então, eu nunca me preocupei em vigiar. Nunca. Nem meu trabalho é de vigiar. Você me conhece há alguns anos, você vê que nem nas aulas eu fico vigiando o aluno. Eu dou cacetada, isso é outra coisa. Mas isso é Marte, isso é Marte. Mas vigiar não é Saturno. Um Saturno inseguro pode vigiar. Um planeta inseguro, ele pode fazer o pior. Agora, Saturno é observador. Porque ele tem que observar onde é que ele vai meter o pé. Porque ele, se ele quer subir a montanha, ele não pode botar o pé num buraco. Então, e ele também é precavido. Porque quando ele sobe a montanha, na mochila leve, ele não carrega mochila pesada, na mochila leve, ele tem o necessário. Então, normalmente o pessoal não conhece Saturno, não. O pessoal fala muito de Saturno, mas no nível popularesco, não no verdadeiro significado. E essa é uma grande diferença em que você pode ver na astrologia ou em qualquer uma das ciências ocultas, em face, por exemplo, da internet, você tem um monte de palpites ali, um monte de palpites. Agora, quando você vai, inclusive, até me lembrou de uma coisa que eu já disse até em aula, nas antigas escolas de elite, elite de conhecimento, não é de categoria econômica, é de conhecimento. Embora o pessoal de conhecimento fosse da categoria econômica, porque senão não tinha condição de conhecimento. Mas era um estudo completo, em que você não ia estudar uma matéria, você podia ter uma preferência, mas dentro daquela preferência você tinha que ver, é como se fosse uma árvore com uma opção de galhos. Você tem a preferência que é ali o seu tronco onde você está plantado. O tronco é Saturno. Tanto que esqueleto é Saturno. Mas você tinha vários galhos. E havia dois tipos de conselheiros. O conselheiro mãe, que é aquele que acolhe o cliente, ele acolhe, ele, no sentido, numa metáfora, ele abraça o cliente. E ele tem um monte de clientes. É porque você vai ver que os acolhedores, eles têm uma multidão de clientes. Isso você vê até em determinadas linhas, por exemplo, aquela mulher, acho que chamava Ama, que ela era uma indiana, que ela reunia assim no um grande público, só para uma coisa, para ser abraçado. Ela teve no Brasil filas imensas de pessoas que iam para serem abraçadas. Olha como a humanidade, isso é lua, olha como a humanidade precisa desse acolhimento. Essa é uma linha. E tem um montão de clientes, não tem dúvida nenhuma. A outra linha é a linha pai. A linha pai, a linha pai não acorda. A linha pai é a cacetada. Então, quando o cliente vinha na linha pai, ele não estava ali para acolher, ele ouvia, sabia a coisa, e ele
Pô, ele ia em cima. Por exemplo, tem uma, vou falar rapidamente, uma parábola indiana que já está, o tempo já correu. É, uma parábola indiana que disse: um sujeito foi lá para um mestre indiano, eu não me lembro se foi Osho ou se foi lá, não me lembro mais, porque eu fico guardando todos esses nomes. E disse: ah, mestre, eu estou aqui cheio de perseguições, cheio de problemas. Aí o mestre perguntou: cadê eles? Não, não, não estou aqui para lhe mostrar. Aí o mestre disse: volta amanhã e me traga os problemas. No dia seguinte, o cara foi lá. Aí o mestre perguntou: cadê os problemas? Não, eu não posso mostrar. Eles estão aqui na minha cabeça. Aí o mestre pegou um bastão e pá, na cabeça dele. Pronto. Esse é o mestre pai. Porque é isso. Para você estar na vida atual, principalmente, você tem que aguentar. Se você é muito fofinho, muito delicadinho, como é que você vai aguentar as cacetadas? Então você tem que fazer como a girafa, olha por cima, olha por cima. Visão panorâmica, né? E tem algum outro tipo de conselheiro, de mestre? Basicamente são esses dois, porque é o conselheiro lunar e o conselheiro solar. E aí, dentro de cada um desses dois tipos, você tem as subdivisões. É basicamente o do acolhimento e o daquele que mostra na lata. Agora, lógico, não precisa ser 100% cada um. Você pode ter as diferenças. Você pode ter momento que você pode ser assim na lata, mas ter um acolhimento. E você pode ter um acolhimento e, de vez em quando, dar umas cacetadas. Você pode ter uma mistura. Mas mesmo tendo essa mistura, você ainda fica mais conhecido. Você sabe, me conhece há muito tempo, você sabe que eu faço o acolhimento e dou as cacetadas. Sim, que é importante, né? Não, é É, evolução, sim, 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 importante. Para tem muita, adaptação. tem muita gente que pode dizer, ah, mas na aula você não devia deixar ninguém falar. Nunca eu vou deixar falar. Esse é um acolhimento. Mas no livro das cacetadas. Sim. Mas a aula se constrói também com o decorrer com que as pessoas vão falando também, né? Exatamente. Exatamente. Senão fica tudo muito, muito igual a livro. A livro você lê o livro. E Ana, então nós estamos chegando perto, tanto da nossa entrevista de hoje e chegando perto também do final de ano de 2025, né? Você tem alguma mensagem, algum recado para esse novo capítulo aqui que vamos iniciar, 2026? Bom, vou dar um recado para você. Primeiro, sabendo o seguinte: ah, Ano Novo é um rito xamânico de morte. É um rito xamânico de ressurreição. Isso é um rito antiquíssimo. Geralmente, antigamente, quando você chegava no. É o rito de passagem. Todos nós podemos ter um rito de passagem de qualquer coisa. Então, fica convencionado globalmente que haveria um rito de passagem para todos nós. Mas quando a gente tem um rito de passagem, como naquela situação, o rito de passagem de um casamento, o rito de passagem de um divórcio, o rito de passagem de você sair de um país, o rito de passagem de você ir para um trabalho novo, tudo isso é rito de passagem. Esses ritos de passagem têm o mesmo símbolo, não é um símbolo de Saturno, é um símbolo de Plutão, porque é um símbolo de morte. Mas antigamente o Saturno também estava associado à morte com a tal foice ali, né? Mas é um rito de morte e ressurreição, geralmente precedido por pesadelos. Por exemplo,
Se você quer se casar, você tem antes um período que é uma mistura de entusiasmo e pesadelo. Se você quer se divorciar, também. Se você quer ir para o emprego novo, também. Se você quer sair do emprego, também. Então, tem as duas coisas. Um troço que puxa para frente e um negócio que fica preocupado lá dentro, que são os tais pesadelos. O pesadelo de você não conseguir. De não conseguir o quê? De não conseguir ultrapassar aquelas 7 crises que a gente falou. Então, nesse rito xamânico do Ano Novo, o Saturno está ali presente. Ele está ali presente perguntando 3 coisas. Você pode anotar aí essas 3 coisas. Tô anotando, tá? É, você está gravando, ok. As 3 etapas. Saturno presente está perguntando. Número 1, qual a minha motivação para o ano que vem? Número 2, eu vou me dedicar a essa motivação ou estarei preso numa daquelas 7 crises? E quando chegar, terceira, e quando chegar no final do ano de 2026, será que eu terei satisfação e orgulho de ter cumprido a minha meta? Você pode até fazer isso em retrospectivo. Ana, antes da gente finalizar de verdade, eu gostaria muito que você falasse sobre as turmas que vão abrir para 2026 da Urantium, né? Quando que vai começar? Quando é que começa uma nova turma de tanto de tarô? Quais cursos vai dar no próximo ano? Em 2026, nós vamos dar os cursos sempre modificados, totalmente modificados, como sempre, tanto de astrologia quanto de astrologia de vários níveis, do básico até o super, super avançado, de tarô também, muito modificado, incluindo ali até um pouquinho de I Ching, e também o de numerologia e cabala, como uma das primeiras terapias. Nenhum desses cursos é convencional. Todos eles, como vocês já estão vendo aqui pela palestra, eles são todos atualizados. Aliás, esqueci, em janeiro começa a mitologia africana. Faz parte do curso de mitologia, mas que agora vai ficar ligado à mitologia africana. Deve durar no máximo 3 meses. Então, em janeiro, se alguém quiser se aprofundar mais na mitologia africana, mitologia iorubá, tem janeiro, tem esse último pedaço do curso de mitologia. Depois do carnaval, tem o turma de numerologia, de cabala, de tarô e a nova turma de astrologia também, né? Beleza. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Ana? Pelo WhatsApp da Urântia, 55 do Brasil, 21 999 77 9464. Perfeito. Eu vou deixar também na descrição do vídeo os contatos da Urante, um contato direto do WhatsApp da Ana, e além do que eu vou colocar na tela também. Eu só queria terminar com uma pequena oração. Concentração! A oração é o seguinte: os meus ossos e a minha carne são a terra. A terra é o meu corpo. Juntos somos um. A minha respiração é o ar. E o ar é que me faz viver. Juntos somos um. O meu poder está no fogo, que incendeia o meu coração. Juntos somos um. Os meus líquidos, meu sangue, minhas lágrimas, meu suor
dissolvem as minhas dúvidas e bloqueios. Juntos somos um. E nesse ano novo, eu e as minhas metas somos um. Por quê? O presente é o filho do passado e será o pai do futuro. Que assim seja. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todo mundo. E um bom ano maravilhoso para você, Ana, com certeza. Vamos continuar nos vendo toda semana, como sempre. E um bom ano para todo mundo que Bom está ano assistindo para você também. também. E é um astrólogo excelente, um profissional ótimo e que tenha muito progresso. Muito obrigado. E não é só com a astrologia, não, com todas as outras habilidades. Que assim seja. Muito obrigado. E eu vejo vocês no próximo ano, então. Um beijão. Tchau, tchau. Juntos somos um. Juntos somos um. Tchau, tchau.